Muito bem, estamos aqui com o nosso servidor PHP, né, o servidor Phoenix. Esse vídeo ele é um vídeo introdutório para os módulos vendas, compras, controle de estoque e tributação, tá? Esse vídeo ele tem por objetivo, né, apenas mostrar para você que eu apenas copiei os arquivos que o gerador de código gerou para mim, tá? Então fui lá no link do gerador de código, né, gerar todos os arquivos PHP vendas. Peguei os arquivos gerados para vendas e copiei para aqui, ó, para dentro do controller, para dentro do model, aqui, vendas, né, para dentro do service, vendas. Aí fui lá no gerador de novo, gerar todos os módulos para compras. Copiei os arquivos para a pasta compra, cada um dos arquivos, né, para a pasta compras, tá? Daí copiei também todos os arquivos da tributação, copiei todos os arquivos do estoque, tá? Além disso, né, para cada um desses módulos eu gerei lá o laço que vem com os exports, tá? Então pronto, depois que você copia os arquivos para cá, já está pronto para rodar? Ainda não, tá? Depois que você copia os arquivos gerados pelo gerador, você tem que abrir esses arquivos coringa aqui, ó. Dentro da pasta controller tem o arquivo controllers. Dentro da pasta model tem o arquivo models. E dentro da pasta service tem o arquivo services, tá? Então aqui dentro você cria uma seção para cada um dos módulos, ó. Estoque, tributação, vendas, compras, e você coloca a relação dos services, tá? Essa relação de arquivos é gerada também pelo gerador num laço, né? Eu já mostrei isso anteriormente, tá? Então você coloca lá, localhost 3000 para o gerador de código, laço, PHP, compras. Ele vai gerar isso daqui dentro do arquivo do exports lá, ó. Tanto para os services, quanto para os models. Os models também vão ter sua relação de arquivos, tá? E também para os controllers, tá? Apenas lembrando, né, que no caso dos controllers e dos services, deixa eu abrir novamente aqui os services, pronto. No caso dos controllers e dos services, você vai colocar aqui apenas os arquivos que são responsáveis pela persistência, tá? Então, lá no lado do cliente, na janela reajuste do estoque, nós temos uma janela só para reajustar o estoque, tá? E o responsável por reajustar o estoque é o cabeçalho do reajuste, né? Em termos de tabela, falando, né? Porque nós temos uma tabela de cabeçalho e uma tabela de detalhe do reajuste, tá? Então, o service, ele sempre é aquele referente à tabela principal. Eu não vou colocar um service aqui para o reajuste cabeçalho detalhe, não precisa, porque quem vai persistir o detalhe é o cabeçalho. É uma lista de detalhes que vem junto com o cabeçalho. Vai ser automático isso daí, tá? No caso da tributação, por exemplo, né? Se nós compararmos aqui tributação, os services com o models, ó, você vê que no models tem muitos mais, tá? Eu tenho o COFINS, tenho o ICMS Custom Det, tenho o ICMS UF, tenho o Tribute IPI, tá? Mas, em termos de tela, como é que funciona esse aqui? Por exemplo, eu tenho o configura OFGT e os detalhes dele são esses caras aqui, ó, o IPI, o PIS, o COFINS e o ICMS UF, tá? Isso aqui é a minha tela. Esse aqui é o mestre e esses são os detalhes. Em termos de models, eu tenho que ter todos eles aqui, todos os models da aplicação. Em termos de services, eu vou ter apenas esse cara aqui, ó, o configura OFGT. Service em tributação, tenho só o configura OFGT, tá? Eu não tenho aqueles outros models aqui como services. Controle é a mesma coisa. Lá na tributação, tenho só o configura OFGT, eu não tenho lá o PIS, o COFINS, o IPI, porque eles são detalhes do configura OFGT, tá? Então, só para deixar isso bem claro, né? Então pronto, você coloca então os models, os controles, os services e além disso, você abre aqui esse arquivo rotas, ó,
e colocar as rotas aqui dentro, tá? Eu separei as rotas aqui por seções também, ó, financeiro, mais lá para baixo eu vou ter a rota do estoque, ó. E aí do mesmo jeito, você vai colocar as rotas da tabela principal. No caso do estoque e ajuste, é só o cabeçalho. No caso da requisição interna, só o cabeçalho. Não preciso da rota do detalhe aqui. Não vou chamar a rota de detalhe para atualizar apenas um detalhe. Não, o detalhe sempre vem com o cabeçalho, tá? Tributação, tá aqui as rotas da tributação. Vendas, tá aí as rotas da venda. E finalmente compras, estão aí as rotas da compras, tá? Quando você for copiar os arquivos, atenção para o seguinte detalhe. Por exemplo, vendas, tá? Aqui estão os models das vendas, ok? Você sabe que o gerador ele vai gerar algumas pastas genéricas, né? Vai ter lá model com um underline, onde todos os modelos estão lá dentro, controller com underline, onde todos os controllers estão lá dentro, e service com um underline, onde todos os services estão lá dentro, tá? Em termos de controle e service, você pode pegar essas páginas, dessas pastas gerais, genéricas, sem nenhum problema, tá? Em termos de model, você deve prestar atenção, tá? Para pegar até mesmo no controller, hein? O controller também é bom que você pegue da pasta específica, tá bom? Por quê? Como eu já expliquei anteriormente, naquelas pastas genéricas, o gerador está fazendo um laço, né? E pode ser que ele gere um arquivo de modelo de um ponto de vista de uma tela mestre. Por exemplo, você está lá na pasta, na tabela venda. Então, ele abre lá no gerador, né, os detalhes de venda. Ele sabe que venda tem venda detalhe. E ele gera lá na pasta padrão, na pasta genérica, o model venda e o model venda detalhe. E o model venda vai ter a lista de venda detalhe. O model venda detalhe vai estar se referindo à venda como pai dela. Daí lá no laço, ele passa para a venda detalhe. É que na ordem alfabética, a venda detalhe vem depois de venda, por exemplo, tá? Agora ele vai gerar os dados de venda detalhe como se ela fosse a janela mestre. Então pode ser que aquele model de venda detalhe como sendo a janela mestre não seja compatível com o que nós queremos para que ele se comporte como um detalhe de venda, tá? Para evitar esses problemas, então, tá? Você, para telas mestre detalhe, deve pegar os arquivos da pasta específica, da pasta, por exemplo, no caso de venda, você pega venda e venda detalhe, tá? Você vai pegar venda detalhe e venda cabeçalho de dentro da pasta venda cabeçalho. Porque você tem certeza que foi gerado a venda para ser o mestre e a venda detalhe para ser o detalhe desse mestre, tá? E é bom que você pegue também o controller de dentro da pasta específica, no caso de telas mestre detalhe, porque o controle aqui, por causa do Doctrine, né, ele tem alguns detalhes aí que ele tem que pegar o pai antes de persistir e tal, tá? Ele tem que pegar os objetos agregados antes de persistir. Então, para garantir, pegue também o controller dessas relações mestre detalhe, né, de dentro da pasta específica, tá? Fica essa questão aí, então, para você ter atenção. Pronto, então feito isso, né, copiou os arquivos, colocou os exports aqui no model, controle, os includes, né? Colocou os includes aqui em model, controller, service e rotas, tá? O teu servidor tá ok, não tem mais o que fazer, tá? Agora, em relação a esses servidores, a esses módulos, né? Nós temos vários exercícios lá no Trello. Esses exercícios vão ficar aí durante algumas semanas para eu esperar você resolver, comentar no Trello, tá? Nós temos aí exercícios para o módulo compras, alguns são do lado do cliente, outros do lado do servidor. Exercícios para o módulo vendas, para o gerador de código, para o controle de estoque e para o financeiro, né? Sabendo, você sabe que a aplicação nós vamos colocar lá em produção, então nós vamos resolver tudo isso daqui. Depois você vai receber esse código pronto, tá bom? Mas é importantíssimo que você tente realizar esses exercícios, tá? Não adianta lá no final do treinamento, né, você ter o gerador de código, aí você gera o seu código, coloca a aplicação em produção e de repente acontece um problema que você não sabe resolver. Não sabe nem se é problema do lado do cliente ou do lado do servidor, né? Então é importante que você entenda o que está acontecendo aqui, tá?
E os exercícios é essa porta de entrada para você entender o que está acontecendo. Porque você vai se esforçar, né? Eu sei que às vezes pode ser frustrante, você pode não estar entendendo, né? Compreendendo, pode ficar perdido. E aí é que entra o nosso suporte, né? Se você ficar perdido, nós vamos te orientar. Então usa o Trello como suporte, tá? Tá fazendo exercício lá na vendas. Não estou entendendo isso daqui. Por que isso está acontecendo? Então a gente vai te ajudar, ok? Aproveita essa oportunidade, né, para você realmente aprender o que está acontecendo, não apenas pegar o código, tá? E é isso, tá? Fica então aí esse recado. Esse código já se encontra lá no repositório, tá? E dê atenção então a essa parte aí dos exercícios.